Então, no meu processo de autoconhecimento, eu aprendi que devo permanecer o menor tempo possível onde eu não puder ser eu mesma. Isso é tipo um mantra pra mim. Todas as vezes, lugares, pessoas, situações em que eu percebo que eu não tô podendo agir com naturalidade, do jeito que eu acredito, do jeito que eu sou, eu sei que dali eu preciso sair e que quando eu não posso sair imediatamente, eu preciso fazer com que esse vínculo seja o menor possível. Segundo, ouvir as necessidades físicas e fisiológicas do meu corpo é o melhor caminho para tomar decisões certas. Gente, isso é uma parada surreal. O nosso corpo fala, tá ligado? Aquele incômodo que você sente na boca do estômago, aquela dorzinha de cabeça, ou aquela paz de quando você tá num momento muito gostoso, um momento de amor, um momento de presença, você sente o seu corpo derretendo, sabe? Cara, é isso que você tem que buscar e é disso que você tem que correr quando as angústias falam. Então, assim, ouça seu corpo. E, na dúvida de tomar decisões ou escolher coisas que você não sabe o que você quer fazer, pensa nas necessidades fisiológicas. Então, pô, não sei o que eu faço aqui, né? Tô com vontade de... Tô cansada, quero deitar. Tô com sono, tô com fome, tô com vontade de fazer xixi, tô com frio. Esse tipo de incômodo ou de necessidade mesmo não é pra ser ignorado, sacou? E muitas vezes a gente negligencia isso. E eu acho, sei lá, que virar a chave pra isso foi muito saudável, tá ligado? Terceira coisa. Se você não souber escolher o que é melhor pra você, alguém o fará. Minha gente, nós somos os únicos responsáveis pelos nossos sonhos, pelas nossas felicidades, bem-estar, pelo nosso cuidado. E se você não decidir e não... É isso, se você não decidir o que é melhor pra você, alguém vai estar decidindo. O corpo fala direto, reto e, mano, sábio. Direto, reto e sábio. Quinta coisa. O amor precisa de tempo para acontecer. Esse é um aprendizado recente e que vem muito de encontro com esse momento que eu tô. Faz dia 25 de julho agora, vai fazer 4 anos que eu tô em Portugal. E embora eu tenha morado em alguns outros lugares do Brasil, ter saído de perto de todas as minhas pessoas e os meus amores me fez ver que criar laços leva sim tempo. O amor precisa de tempo para se mostrar enquanto amor. Antes disso, ele pode ser um monte de coisa. Ele pode ser paixão, ele pode ser companheirismo, ele pode ser admiração, ele pode ser um monte de coisa. E essas coisas podem continuar permanecendo, mas amor mesmo, leva tempo. E é por isso que é tão custoso deixar pessoas pelo caminho, porque é tão difícil criar laços verdadeiros e profundos e sólidos e baseados no amor. Porque o amor, ele só se prova amor quando você deixa de ser útil, quando você se coloca num lugar de vulnerabilidade. E isso leva tempo. Mais uma coisa. Quem tá no palco da sua vida é você. E por mais que pessoas bem intencionadas tentem te aconselhar, elas não vivem o que você vive e não sentem o que você sente. Então, assim, eu acho que é muito importante, sim, pedir ajuda, pedir conselho, dividir suas linhas de pensamento. Eu acho que muitas das nossas sacadas, das nossas viradas de chave, elas podem ser feitas em conjunto. Mas, gente, não se esqueçam que é só você que sabe o que te faz feliz. É só você que sabe o que te faz mal. E, por favor, na hora de tomar qualquer decisão, ou de seguir o caminho, ou de qualquer coisa, o sol escondeu. Tome sempre
como opinião mais importante a sua. Sempre, sempre. Mais uma coisa. Ah, essa aqui, madre. Isso aqui, ó, me acompanha há muito tempo. É um processo que veio casado com todo o meu conhecimento de astrologia. E é um mantra, que é: tudo é cíclico. A vida não é uma subida, não é uma linha reta. Cara, a astrologia, ela me ensinou muito sobre o porquê tantas coisas se repetem e o porquê tantas coisas se repetem nas mesmas fases do ano. Eu não vou entrar num papo astrológico aqui, mas as coisas, elas são cíclicas. As estações do ano, os nossos ciclos pessoais, os nossos aniversários que marcam o início de um novo ciclo e o encerramento de um outro. Inclusive, se você gosta desses assuntos de astrologia, me fala aí que eu posso trazer um pouco sobre esse processo de ciclos e relacionar isso com seu mapa astral e com esse lance do inferno astral, né? Que muita gente fala, isso é interessantíssimo e eu amo, me guia muito. Voltando pro processo de autoconhecimento. O amor que vem de um lugar que você não tem espaço para errar, não é amor, é utilitarismo. Essa dói, né? Essa dói de aprender. Se você chama de amor um lugar, né, gente? Uma relação que, quando você erra, você não é acolhido. E aqui não estamos dizendo que não existe, que amor é passação de pano, não. Porque pessoas que nos amam também vão apontar o dedo na nossa cara quando a gente errar. Só que existe um divisor muito claro de águas de quando você não é acolhido na sua vulnerabilidade e nos seus erros e quando você só é, enfim, deparado com um conselho de: meu amigo, isso aqui que você tá fazendo não tá legal. Então, pense bem quais são as relações que você tá chamando de amor, quando na verdade você, se deixar de ser útil para essa pessoa, vai ser descartado, ou menos amado, ou preterido. E a mais recente e indigesta, muito pautada nos meus relacionamentos amorosos, que é: o silêncio também é uma resposta. E eu, que sou uma pessoa verbal, que sou uma pessoa da comunicação, minha gente, que custoso foi saber que o silêncio é uma resposta. E que às vezes o que a gente procura ouvir no outro não vai vir em palavras. E agora eu vou dividir com vocês um pouco das coisas que a Nath disse e que eu vou juntar as minhas, porque eu acho que parafrasear é uma forma de crescer, né, gente? Crescer em equipe. Então vamos lá, da lista dela, o que eu anotei. Ser sensível não é ser vidente. Às vezes, nossa facilidade para ler o outro faz com que a gente confunda leitura com projeção. A gente pensa que sabe o que está acontecendo com o outro e fica procurando atos que provem. E a gente não atribui a resposta de dentro, não. E a gente não atribui a resposta do outro como algo que pode ter acontecido por várias circunstâncias. A gente sempre pensa que veio da gente. Então, é meio que natural no processo de se relacionar com alguém, a gente achar que conhece o outro. E aí, quando acontece algo que, enfim, o outro... Normalmente é quando o outro decepciona, né? Não quando surpreende positivamente, mas vamos falar de decepção. Então, quando acontece algo com o outro, a gente fica pensando, puxando pra gente do porquê, né? Tipo assim, isso aconteceu porque eu fiz isso, ou porque nananã. Gente, a vida do outro, o processo do outro é do outro. E muitas vezes não tá zero relacionado com você ou com o que você é pra essa pessoa.
né? Somos universos diferentes. Então vamos nos ater à nossa insignificância aqui, que é um exercício maravilhoso de humildade. 2. A gente vai se conhecer e as nossas sombras vão continuar com a gente. Ninguém vai zerar no game. É muito egóico pensar que você não pode ter pensamentos horrorosos. Por mais que eu me elabore, eu ainda vou ser muito parecida com as outras pessoas. A grande diferença é como você age, não como você pensa. Então, todas aquelas sombrinhas que a gente vai identificando no nosso processo de autoconhecimento, elas vão acompanhar a gente pro resto da vida, viu, gente? Talvez a gente vá conseguir identificar mais rápido, mais cedo, tentar ter mais facilidade para quebrar determinados padrões, mas elas vão ficar com a gente. Pelo menos é o que eu me identifico até agora, o que a Nath se identifica até agora. Vamos ver daqui com 50, elas vão embora? Não posso dizer, mas por enquanto é o que faz sentido. Concordo. 3. Crescer. Gente, isso aqui, por favor, isso aqui. Crescer pressupõe ser contraditório. Não dá para aprender sem questionar as nossas certezas. Olha lá! Sabe aquilo que sempre foi assim, que você diz que sempre foi, que é, que você é? Será que você é mesmo? Entendeu? Ou você já não é mais? Você só não pode dar o braço a torcer. Querer ser coerente é como querer ser quem era. Não. Querer ser coerente é como querer usar a mesma roupa de quando você era adolescente. As coisas que a gente vive nos transformam. Algo do que a gente foi se conserva, mas muito se transforma. Não tem nada mais incoerente do que tentar parecer leal a quem a gente foi e não a quem a gente é. Ai, sério, que abraço isso aqui, né? Me abraçou. Se sinta abraçada aí também e faça as pazes com as suas incoerências, por favor, porque não tem como crescer sem ser incoerente, porque a gente vai passar pela mudança, tá? Beleza, então tá bom. Que é isso? Nós vamos decepcionar pessoas que se identificavam com a sua versão antiga e isso dói. Mas o processo de autoconhecimento tem muito luto. Sim, gente. O processo de autoconhecimento é se despedir muitas e muitas vezes de pessoas, de lugares, de padrões, de atitudes. Não tem como não ser. Sei lá. Nomear não é a mesma coisa que racionalizar, tá? Racionalizar é processar o que você nomeou. 8. O sofrimento acontece para todo mundo e dar um significado pessoal para ele ajuda a transformar o sentimento. Tipo, não é sobre romantizar a dor, ela fala, né? É sobre em tudo que a gente vive, processos de dor, dar um sentimento pessoal ajuda a gente a encontrar sentido, sacou? Então a gente transforma o sentimento mais fácil. Quando o comportamento do outro incomoda, é porque você vai fazer... Eu não entendi. Vou desistir desse aqui, tá?